Tudo começou de forma inocente. Estava eu limpando o quarto de hóspedes para a visita do meu primo Tiago, que viria de Florianópolis na semana seguinte. O quarto ficava no andar de cima da casa, ao lado do meu, e não era usado há meses. Uma camada grossa de poeira cobria os móveis antigos que pertenceram à minha avó. A casa na Vila Madalena, em São Paulo, era antiga. Tínhamos nos mudado para cá quando eu tinha apenas 10 anos, e agora, aos 27, conhecia cada canto daquele lugar. Ou pelo menos achava que conhecia. Enquanto passava o pano pelo criado mudo de madeira escura, notei algo estranho. Um pequeno furo atrás do abajur de porcelana. Era quase imperceptível, daqueles detalhes que só se vê quando se está procurando. Intrigado, aproximei-me e segui um fiozinho fino que saía, dali escondido entre o rodapé e a parede. Meu coração disparou quando descobri, embutida na moldura da estante, uma minúscula câmera preta. Que diabos é isso? Murmurei para mim mesmo, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Quem instalaria uma câmera escondida no nosso quarto de hóspedes? Seria obra do antigo proprietário? Não fazia sentido. Morávamos nesta casa há mais de 15 anos. Arranquei o pequeno dispositivo e segui o cabo pela parede, abrindo um pequeno espaço no reboco com a chave de fenda que encontrei na gaveta da escrivaninha. O cabo serpenteava pelo interior da parede até chegar ao que parecia ser um compartimento escondido sob o assoalho do closet adjacente. Levantei uma tábua solta e encontrei uma caixinha metálica com um dispositivo de gravação e um pendrive. A descoberta me deixou tonto. Era uma invasão de privacidade dentro da minha própria casa, e isso significava que alguém da família estava envolvido. Meu pai, Carlos, sempre foi um homem reservado. Trabalhava como professor de história na USP, era metódico e tradicional. Minha mãe, Luísa, dava aulas de piano em casa e ocasionalmente na escola municipal de música. Minha irmã mais nova, Beatriz, estava estudando medicina em Ribeirão Preto. Éramos uma família comum, sem grandes segredos, ou assim eu pensava. Voltei para meu quarto com o pendrive na mão, fechei a porta e sentei-me em frente ao computador. Inseri o dispositivo com dedos trêmulos, sem saber exatamente o que esperar. Talvez fosse apenas um sistema de segurança obsoleto, alguma paranoia do meu pai sobre possíveis invasões, ou talvez uma brincadeira estúpida. Mas algo no fundo da minha mente dizia que havia mais coisa ali. Algo estava profundamente errado. O pendrive continha várias pastas organizadas por datas. A mais recente era de apenas 2 semanas atrás. Cliquei nela e uma série de vídeos apareceu na tela. Respirei fundo antes de abrir o primeiro arquivo. O que vi a seguir mudaria para sempre a maneira como eu enxergava minha família. Os primeiros vídeos pareciam inofensivos. Mostravam primos distantes e amigos da família que haviam se hospedado no quarto, despretensiosamente arrumando suas malas, falando ao telefone, dormindo, completamente alheios à presença da câmera. Senti um nó no estômago, uma sensação de desconforto profundo. Era como se eu mesmo estivesse violando a privacidade deles ao assistir aquelas imagens, mesmo não tendo sido eu quem as gravara. Meu tio Nelson e sua esposa, a tia Regina, apareceram em um dos vídeos conversando sobre problemas no casamento que ninguém na família sabia. Amigos da faculdade do meu pai foram filmados em outro, discutindo sobre política de forma acalorada depois de um churrasco que tínhamos dado no quintal. A cada novo vídeo, mais culpado eu me sentia por estar invadindo momentos privados de pessoas que confiavam em nós. Foi quando cheguei ao quarto vídeo que tudo mudou. A gravação datava de aproximadamente 6 meses atrás. Mostrava meu pai entrando no quarto tarde da noite, enquanto todos dormiam. Ele não acendeu a luz. Caminhou diretamente até a cama, levantou o colchão e retirou um papel dobrado de dentro. Ficou em silêncio por um momento como se estivesse escutando algo. Então abriu o papel e começou a sussurrar. Orações. Mas não eram orações que eu reconhecia do catolicismo que ele sempre professou. Eram frenéticas, soavam antigas e estavam repletas de nomes que eu nunca tinha ouvido antes. Assisti, petrificado, enquanto meu pai realizava aquele ritual estranho. Sua expressão era de puro terror.
os olhos arregalados, as mãos trêmulas. Ele não parecia o homem calmo e racional que eu conhecia. Naquele momento, sob a luz azulada da câmera, ele era um estranho. Continuei assistindo aos vídeos seguintes. Meu pai repetia esse ritual semanalmente, sempre à noite, sempre sozinho. Em alguns vídeos ele trazia objetos, relíquias estranhas embrulhadas em pano, um crucifixo com marcações que eu não conseguia identificar, e uma vez até um pequeno frasco com um líquido vermelho que me fez engolir em seco. Cada vez, ele colocava o item debaixo da cama e ajoelhava-se ao lado, murmurando as mesmas palavras, incompreensíveis. Fechei o computador depois de horas vendo aqueles vídeos. Minhas mãos estavam geladas e meu corpo inteiro tremia. Olhei pela janela. Já estava amanhecendo. Precisava dormir, mas sabia que não conseguiria. Não com aquelas imagens do meu pai, aquela versão dele que eu nunca conheci queimando em minha mente. Algo estava muito errado nesta casa, e eu precisava descobrir o que era. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar aquelas imagens da cabeça. Meu pai, sempre tão racional, professor universitário respeitado, autor de livros sobre história brasileira, comportando-se como um fanático religioso no meio da noite. O homem que me ensinou a questionar superstições, a buscar evidências, antes de acreditar em algo, estava realizando rituais secretos em nossa própria casa. Comecei a prestar mais atenção nas suas atitudes. No café da manhã, observava suas mãos procurando sinais de tremores. Durante o jantar, analisava seu rosto buscando algum indício daquela outra pessoa que eu tinha visto nos vídeos. Mas ele parecia normal. Discutia literatura com minha mãe, perguntava sobre meu trabalho no escritório de arquitetura, reclamava do trânsito na Avenida Paulista. Era o mesmo pai de sempre, até onde eu podia perceber. Uma noite, enquanto todos dormiam, voltei a assistir aos vídeos. Havia dezenas deles organizados por datas alguns de anos atrás. Escolhi um aleatoriamente, de aproximadamente 3 anos antes. O vídeo mostrava meu pai entrando no quarto, mas desta vez ele não estava sozinho. Minha mãe o acompanhava. Os dois carregavam uma caixa de madeira antiga, com inscrições entalhadas que não consegui identificar. "Tem certeza que precisa ser aqui, Carlos?" Minha mãe perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "É o único lugar da casa onde a influência dele não chega completamente, Luísa." Meu pai respondeu, colocando a caixa embaixo da cama. "As paredes foram preparadas quando construímos esta ala. Meu avô sabia o que estava fazendo." Minha mãe fez o sinal da cruz e sussurrou algo que parecia uma oração. "E se o Ricardo descobrir?" Ela perguntou, mencionando meu nome. "Ele nunca deve saber." Meu pai respondeu com firmeza. "Nem ele, nem a Beatriz. É o nosso fardo, não deles." Fiquei paralisado. Então minha mãe também sabia. Qualquer que fosse o segredo, os dois estavam envolvidos e estavam me protegendo. De quê? Avancei para vídeos mais recentes. Em um deles, de apenas 2 meses atrás, meu pai estava ajoelhado ao lado da cama, chorando. Ele segurava um terço antigo nas mãos e repetia: "Ele está ficando mais forte. Está escapando. Por favor, me ajude a contê-lo. Não deixe que ele alcance meu filho." Um frio percorreu minha espinha. Ele estava falando de mim? Quem era ele que meu pai tanto temia? Em outro vídeo, meu pai retirou um livro antigo debaixo do colchão. As páginas pareciam amareladas e frágeis. Reconheci-o imediatamente. Era um livro que sempre ficava trancado na estante do seu escritório. Um que ele nunca me deixou tocar. "É apenas um velho livro de família", ele dizia quando eu perguntava. Agora ele o folheava com urgência, parando em uma página específica e lendo em voz baixa em uma língua que soava como latim, mas com palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Quanto mais eu assistia, mais perturbado ficava. Havia vídeos dele desenhando símbolos estranhos com giz no assoalho sob o tapete. Vídeos dele colocando pequenos saquinhos de ervas nos cantos do quarto. E o mais estranho, vídeos dele conversando com o vazio, como se houvesse alguém ali, que só ele podia ver. Num dos últimos vídeos, datado de apenas 3 semanas atrás, meu pai entrou no quarto parecendo exausto. Sentou-se na beira da cama e falou diretamente para o ar.
Sei que você está me ouvindo. Sei que está tentando alcançá-lo através de mim. Mas não vou permitir. Ele não vai carregar essa maldição como eu carreguei, como meu pai carregou, como todos os homens da família Mendes carregaram desde que o tataravô João Pedro fez aquele pacto maldito em Ouro Preto. Você pode me destruir se quiser, mas ele ficará livre. Fiquei boquiaberto. Maldição, pacto, Ouro Preto. Meu sobrenome era Mendes, sim, mas nunca tinha ouvido falar de nenhum João Pedro na nossa linhagem, muito menos de um pacto. Meu pai sempre disse que nossa família veio de Portugal para o Brasil durante o ciclo do ouro, estabelecendo-se primeiro em Minas Gerais antes de migrar para São Paulo no início do século XX. Mas nunca mencionou nada sobre maldições ou pactos. No mesmo vídeo, meu pai tirou do bolso um pequeno medalhão de prata. Parecia antigo e tinha gravações que não consegui distinguir na gravação. Ele o segurou firmemente na mão fechada e começou a recitar. Pelo sangue que corre nas minhas veias, pelo nome que carrego, pela promessa feita pelos meus ancestrais, eu o mantenho preso. Não através do meu filho, não através de Ricardo. A linhagem acaba comigo. Quando terminou, guardou o medalhão novamente sob o colchão e saiu do quarto. A gravação continuou mostrando o quarto vazio por alguns minutos até que algo se moveu. Foi apenas uma sombra, rápida e indistinta, mas tenho certeza do que vi. Uma mancha escura deslizou pela parede oposta à cama, como se fosse uma pessoa, mas sem forma definida. Fechei o laptop imediatamente, sentindo um suor frio escorrer pelas minhas costas. Olhei ao redor do meu quarto, repentinamente consciente das sombras nos cantos, do silêncio da casa antiga. Será que estava ficando paranoico? Ou havia realmente algo sobrenatural acontecendo? Passei as noites seguintes revisando os vídeos, tentando encontrar alguma explicação racional. Pesquisei online sobre a história da minha família, sobre rituais católicos não ortodoxos, sobre o nome João Pedro Mendes. Encontrei algumas referências a um comerciante português que se estabeleceu em Ouro Preto durante o século XVIII e fez fortuna no comércio de ouro, mas nada sobre pactos ou maldições. Em um dos meus dias de folga, fui até a casa da minha avó paterna em Santo Amaro. Vovó Conceição tinha 92 anos e sua memória falhava frequentemente, mas talvez ela soubesse algo sobre essa história de família que meu pai mantinha em segredo. Ela me recebeu com alegria, oferecendo-me bolo de fubá e café. Conversamos sobre trivialidades por um tempo, até que mencionei casualmente o nome, João Pedro Mendes. O sorriso dela desapareceu instantaneamente. Seus olhos normalmente doces ficaram duros como pedra. Onde você ouviu esse nome? Ela perguntou com a voz trêmula. Encontrei em algumas pesquisas sobre nossa família. Menti. Ele era um ancestral nosso, não era? Vovó Conceição olhou para os lados como se verificasse se alguém estava escutando, apesar de estarmos sozinhos na casa. Então, pegou minha mão com força surpreendente para alguém da sua idade. Nunca, nunca repita esse nome em voz alta. Ela sussurrou. Algumas coisas do passado devem permanecer enterradas, Ricardo. Seu pai faz o que pode para proteger vocês. Não interfira. Tentei fazê-la falar mais, mas ela se recusou. Mudou de assunto, fingindo que a conversa nunca aconteceu. Saí da casa dela mais confuso do que nunca, mas com uma certeza. O que quer que estivesse acontecendo era real e afetava minha família há gerações. Naquela noite, deitado na cama, tomei uma decisão. Precisava confrontar meu pai. Precisava saber a verdade, por mais assustadora que fosse. Durante dias ensaiei mentalmente como abordaria meu pai. Queria parecer calmo, racional, exatamente como ele sempre me ensinou a ser. Mas como iniciar uma conversa sobre rituais secretos e maldições familiares sem soar como um lunático? A oportunidade surgiu numa terça-feira. Minha mãe tinha ido visitar minha tia Clarice em Campinas e só voltaria no dia seguinte. Beatriz continuava em Ribeirão Preto, ocupada com o internato na faculdade de medicina. Seria apenas eu e meu pai em casa sem interrupções. Preparei o jantar. Uma macarronada simples, o prato favorito dele.
e abri uma garrafa de vinho tinto que estava guardada para ocasiões especiais. Quando ele chegou da universidade, pareceu surpreso com o cenário. "Qual é a comemoração?" perguntou, pendurando o casaco no cabideiro da entrada. "Nenhuma", respondi casualmente. "Só achei que seria legal jantarmos juntos. Faz tempo que não conversamos, só nós dois." Ele sorriu, mas notei uma sombra de desconfiança em seus olhos. Meu pai sempre foi perspicaz. Provavelmente percebeu que havia algo mais por trás daquele jantar improvisado. Sentamos à mesa da cozinha e comemos, em silêncio por alguns minutos. Falei sobre trabalho, sobre um projeto de restauração de um casarão no Bexiga que estava me dando dor de cabeça. Ele comentou sobre seus alunos, sobre um artigo que estava escrevendo para uma revista acadêmica. Conversa normal, cotidiana, mas meu coração batia acelerado no peito, sabendo o que viria a seguir. Depois da segunda taça de vinho, respirei fundo e mergulhei de cabeça. "Encontrei uma câmera escondida no quarto de hóspedes", disse, observando atentamente sua reação. Por um momento seu rosto permaneceu impassível, imóvel demais. Então, lentamente, ele pousou o garfo. Seus dedos apertaram o talher com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Onde está?" perguntou a voz controlada, mas tensa. "Já vi as gravações", respondi sem responder diretamente à pergunta dele. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Apenas o tic-tac do relógio de parede e o zumbido distante da geladeira preenchiam o vazio. Meu pai fechou os olhos por um instante, como se estivesse se preparando para algo inevitável. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada, de uma fadiga profunda, como se tivesse envelhecido 10 anos naquele momento. "Fiz isso para proteger nossa família." Esperei que ele continuasse, explicasse de que exatamente estava nos protegendo. Mas ele apenas me encarou, o rosto uma máscara, de exaustão e resignação. "Do que, pai?" Pressionei. "Vi os vídeos. Vi você fazendo rituais. Falando sobre maldições, sobre alguém tentando me alcançar. O que está acontecendo?" Ele se levantou abruptamente e caminhou até a janela da cozinha. Ficou de costas para mim, olhando para o quintal escuro. "Você não deveria ter visto aquilo", murmurou. "Ninguém deveria." "Mas eu vi", insisti. "E agora preciso saber a verdade. Quem é João Pedro Mendes? Que pacto ele fez em Ouro Preto? E o que isso tem a ver comigo?" Meu pai se virou, com os olhos arregalados. "Você pesquisou sobre ele?" perguntou alarmado. "Disse o nome dele em voz alta?" "Fui visitar a vovó Conceição", admiti. Mencionei o nome para ela. Ela ficou assustada, disse que algumas coisas do passado devem ficar enterradas. Meu pai passou as mãos pelo rosto em um gesto de puro desespero. "Sua avó está certa", disse, voltando à mesa e sentando-se pesadamente. "Há coisas que é melhor não saber, Ricardo. Coisas que é melhor não perturbar." "É tarde demais para isso", argumentei. "Já estou envolvido. Preciso entender o que está acontecendo na minha própria casa, na minha própria família." Ele me estudou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão crucial. Então, com um suspiro profundo, começou a falar. João Pedro Mendes era meu trisavô, um comerciante de Coimbra que veio para o Brasil durante o ciclo do ouro. Ele era ambicioso, ganancioso. Em Ouro Preto, ouviu lendas sobre uma entidade antiga que habitava as montanhas. Uma que os escravos das minas temiam mais que seus senhores. Diziam que ela podia conceder riqueza e poder em troca de devoção. Meu pai fez uma pausa, tomando um grande gole de vinho antes de continuar. João Pedro fez um pacto com essa entidade. Ofereceu sua devoção, seu sangue, e em troca recebeu prosperidade. Tornou-se um dos homens mais ricos da região. Mas o que ele não entendeu foi que o pacto não era só para ele. Era para toda a sua linhagem masculina. Quando morreu, a entidade passou a exigir devoção do seu filho, depois do filho do seu filho, e assim por diante. Que tipo de devoção? Perguntei, sentindo um calafrio. Rituais, orações, oferendas. A entidade se alimenta da nossa energia vital,
da nossa força, e em troca, mantém a proteção sobre a família. Aqueles que recusaram o pacto não tiveram fins pacíficos. Pensei. No medalhão que tinha visto nos vídeos, nas orações estranhas, nos objetos que meu pai escondia debaixo da cama. E esse medalhão de prata? Meu pai arregalou os olhos, surpreso que eu sabia sobre isso também. É o vínculo físico com a entidade, explicou. Foi dado a João Pedro como símbolo do pacto. Contém algo dele. Enquanto o medalhão existir e for mantido pelos descendentes, o pacto continua. Se for destruído, o que acontece? Ninguém sabe ao certo. Meu tio Augusto, irmão do meu pai, tentou destruí-lo nos anos 70. Ele foi encontrado no seu apartamento em Copacabana completamente. Meu pai parou como se as palavras estivessem presas na garganta. Completamente o quê? Insisti. Dessecado. Ele sussurrou. Como se algo tivesse sugado toda a vida dele. Os médicos não conseguiram explicar. Depois disso, meu pai redobrou os rituais temendo pela família. Quando ele morreu, a responsabilidade passou para mim. Olhei para meu pai, tentando conciliar o homem racional que eu conhecia com essa história fantástica. Era difícil acreditar, mas as imagens dos vídeos, o terror genuíno nos olhos dele enquanto realizava aqueles rituais, a reação da minha avó, tudo indicava que, por mais absurdo que parecesse, ele acreditava nisso profundamente. Por que a câmera? Perguntei. Por que gravar os rituais? Não fui eu quem instalou a câmera. Ele respondeu, surpreendendo-me. Foi seu avô, meu pai. Ele acreditava que se algo acontecesse com ele, o próximo guardião, eu, precisaria saber exatamente como realizar os rituais. E se algo acontecesse comigo antes de eu poder te ensinar? Espera, interrompi, sentindo o sangue gelar nas veias. Você está dizendo que isso vai passar para mim? Que eu terei que continuar com esses rituais? Meu pai baixou o olhar, incapaz de me encarar. É por isso que nunca te contei. Não queria esse fardo para você. Tenho tentado encontrar uma maneira de quebrar o pacto, de libertar nossa família. Nos últimos anos descobri textos antigos, consultei pessoas que conhecem esses assuntos. Achei que estava perto de uma solução. Que solução? Um ritual de rompimento. Algo que poderia libertar nossa linhagem do pacto sem desencadear a ira da entidade. Mas é perigoso, Ricardo. Muito perigoso. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A história era fantástica, soava como algo saído de um filme de terror. Mas o medo nos olhos do meu pai era real. E algo dentro de mim, talvez o mesmo sangue Mendes que corria nas veias dele, me dizia que aquilo não era delírio ou superstição. Preciso ver o medalhão, disse finalmente. Meu pai hesitou, depois assentiu lentamente. Vamos, até o quarto de hóspedes, ele disse levantando-se da mesa. Mas preciso que você entenda uma coisa antes. Uma vez que você vir o medalhão, uma vez que tocar nele, não há volta. Você se torna parte disso tudo, parte do pacto. A entidade vai saber de você, vai sentir sua presença. Tem certeza que quer continuar? Olhei nos olhos dele. Olhos cansados de um homem que carregou um segredo terrível por toda a vida. Um segredo que agora ameaçava recair sobre mim. Tenho certeza. Respondi, mesmo sentindo meu estômago se contorcer de medo. Não posso viver na ignorância sabendo que algo assim existe na minha família. Preciso entender, preciso ver com meus próprios olhos. Meu pai assentiu, resignado, e juntos, subimos as escadas em direção ao quarto de hóspedes, em direção a um segredo de família que estava prestes a mudar minha vida para sempre. O quarto de hóspedes parecia diferente agora que eu conhecia seu segredo. As sombras nos cantos pareciam mais profundas, o ar mais pesado. Meu pai caminhou até a cama e, sem hesitação, levantou o colchão. No vão entre as ripas da cama, havia uma caixa de madeira escura, entalhada com símbolos que pareciam uma mistura de cruzes católicas e algo mais antigo, mais primitivo.
Esta caixa pertenceu ao João Pedro. Meu pai explicou, pegando-a com cuidado. É feita de jacarandá de Minas Gerais, consagrada por um pai de santo de Vila Rica, como o ouro preto era chamada antigamente. Ele colocou a caixa sobre a cômoda e retirou uma pequena chave que carregava em uma corrente escondida sob a camisa. O trinco da caixa abriu com um clique metálico. Dentro, sobre um tecido de veludo vermelho desbotado, estava o medalhão. Era maior do que eu imaginava, do tamanho de uma moeda de R$ 5. Prata antiga, enegrecida pelo tempo, com gravações complexas que pareciam mudar sutilmente conforme a luz incidia sobre elas. No centro havia uma figura que não consegui decifrar completamente. Parecia um rosto, mas distorcido, como se estivesse em constante movimento sob o metal. Posso? Perguntei, estendendo a mão. Meu pai hesitou. Depois assentiu. Lembre-se do que eu disse. Uma vez que você toque nele... Eu sei. Respondi e peguei o medalhão. O metal estava frio. Muito mais frio do que deveria estar em uma noite quente de fevereiro. Um formigamento estranho subiu pelo meu braço como pequenas agulhas elétricas sob a pele. Por um instante, tive a sensação clara de que o medalhão estava ciente de mim. Que algo dentro dele me observava, me avaliava. Você sente, não é? Meu pai perguntou, observando minha reação. É assim que começa a conexão. Rapidamente devolvi o medalhão à caixa, perturbado com a sensação. Meu pai fechou-a e trancou-a novamente. Agora preciso te contar toda a história, ele disse, guardando a caixa de volta sob o colchão. Sente-se. Vai ser uma longa noite. Sentamos nas cadeiras junto à janela do quarto. Lá fora, a noite de São Paulo pulsava com luzes distantes, sirenes ocasionais, o rugido constante da cidade que nunca dorme completamente. Aqui dentro, estávamos prestes a mergulhar em uma história mais antiga que o concreto e o asfalto que nos cercavam. João Pedro Mendes não era um homem comum. Meu pai começou. Veio de uma família pobre de Coimbra, determinado a fazer fortuna no Brasil. Quando chegou à Vila Rica em 1782, a febre do ouro já estava diminuindo. Os depósitos mais fáceis tinham se esgotado, e muitos portugueses voltavam para casa desapontados. Mas João Pedro era obstinado. Meu pai se levantou e caminhou até a estante, retirando um livro antigo encadernado em couro que eu reconheci dos vídeos. Este é o diário dele, explicou, abrindo-o cuidadosamente. As páginas estavam amareladas, a caligrafia elaborada e difícil de decifrar. Ele descreve como ouviu histórias sobre uma entidade nas montanhas, um ser que os índios evitavam e que os escravos temiam. Os portugueses a chamavam de o Senhor das Profundezas, mas tinha outros nomes em outras línguas. Meu pai passou algumas páginas e me mostrou um desenho. Uma figura negra com olhos que pareciam buracos vazios no papel, cercada por símbolos semelhantes aos entalhados na caixa de madeira. João Pedro estava desesperado. Tinha gastado todo o seu dinheiro em equipamentos de mineração e escravos, sem encontrar ouro suficiente. Foi quando decidiu buscar esse ser, fazer uma oferta. O diário descreve o ritual que realizou em uma caverna próxima à Vila Rica, usando sangue de animais e o próprio sangue. Meu pai fez uma pausa, fechando o livro. O pacto era simples: prosperidade para João Pedro e seus descendentes em troca de devoção. O Senhor das Profundezas lhe deu o medalhão como símbolo do acordo. 3 dias depois, um dos escravos de João Pedro encontrou um veio de ouro rico em uma área que já tinha sido explorada várias vezes. Em um ano, ele se tornou um dos homens mais ricos da região. E o preço? Perguntei. Rituais semanais, orações específicas, oferendas de sangue, animal, na maioria das vezes. O medalhão precisava ser alimentado, como ele escreveu. Mas o que João Pedro não entendeu foi a natureza do pacto. Não era apenas por sua vida, era perpétuo, passando para o primogênito de cada geração. Quando morreu, seu filho começou a ter pesadelos terríveis. Sonhava com a mesma figura do diário exigindo que continuasse os rituais. E se ele se recusasse?
João Pedro Filho tentou. Por 6 meses ignorou os sonhos, escondeu o medalhão. Então sua esposa grávida começou a definhar, sem explicação médica. Ela só melhorou quando ele retomou os rituais. Percebeu então que estava preso. O padrão se repetiu por gerações, explicou meu pai. Alguns aceitaram o fardo relutantemente. Outros tentaram escapar. Meu bisavô, Antônio Mendes, mudou-se para São Paulo, tentando deixar o passado em Minas Gerais. Mas os pesadelos o seguiram. Seu irmão mais novo, que debochou da superstição familiar, morreu em um incêndio inexplicável. Meu avô, seu bisavô Geraldo, foi o primeiro a documentar sistematicamente os rituais. Continuou meu pai. Ele era professor de história como eu e tentou encontrar uma explicação acadêmica, racional, para o que acontecia conosco. Estudou religiões africanas, rituais indígenas, ocultismo europeu. Chegou à conclusão de que o que chamamos de Senhor das Profundezas é uma entidade antiga que existia no Brasil muito antes dos portugueses, algo que as tribos nativas já conheciam e evitavam. E essa entidade ainda existe? Ainda está ligada ao medalhão? Sim, meu pai respondeu com voz grave. Está mais fraca agora, o tempo e a distância de Minas Gerais diluíram um pouco sua influência, mas ainda está lá, e ainda exige seu tributo. Uma pergunta me ocorreu, algo que eu nunca tinha considerado antes. E nossa prosperidade? O outro lado do pacto? Nossa família é abastada, mas não somos exatamente ricos. Meu pai sorriu tristemente. Cada geração interpretou a prosperidade de forma diferente. João Pedro queria ouro. Seu filho queria poder político. Meu avô queria conhecimento. E eu? Ele hesitou. Eu pedi proteção para você e sua irmã. Que vocês tivessem vidas longas e saudáveis. Senti um nó na garganta. A ideia de que meu pai tinha passado décadas realizando rituais secretos, lidando com algo potencialmente perigoso, tudo para me proteger, era avassaladora. Por que nunca me contou? Perguntei, a voz embargada. Por que carregar esse fardo, sozinho? Queria que você tivesse uma vida normal, Ricardo. Que não crescesse com esse medo, essa responsabilidade. Sua mãe e eu decidimos que só contaríamos se fosse absolutamente necessário. E, francamente, eu esperava encontrar uma solução antes disso. A solução que você mencionou antes, o ritual de rompimento? Sim. Nos últimos anos tenho pesquisado intensamente. Entrei em contato com especialistas, discretamente, é claro. Um professor de antropologia da UFMG que estuda religiões afro-brasileiras. Um sacerdote italiano especializado em casos de possessão. Uma senhora em Mariana que é descendente de escravos que trabalharam nas minas da época de João Pedro. E eles acreditaram em você? Perguntei, cético. Não contei toda a história, para ninguém. Apenas fragmentos apresentados como pesquisa acadêmica ou curiosidade histórica, mas consegui informações valiosas. E finalmente, há cerca de 1 ano, encontrei algo promissor. Meu pai pegou uma pasta que estava escondida atrás dos livros na estante. Dentro, havia fotocópias de documentos antigos, anotações em sua caligrafia, meticulosa, e desenhos semelhantes aos do diário de João Pedro. Um ritual de libertação, ele explicou. Algo que poderia romper o vínculo com a entidade sem desencadear sua ira. Mas é arriscado, muito arriscado, e exige sacrifício. Que tipo de sacrifício? Perguntei alarmado. Meu pai desviou o olhar. O portador atual do medalhão precisa oferecer algo de valor equivalente à prosperidade recebida. No meu caso, bem, é complicado. E é por isso que tenho hesitado. Antes que pudesse perguntar mais, um barulho na janela nos sobressaltou. Um galho batendo no vidro. Apenas isso. Mas o rosto do meu pai estava tenso, vigilante. Ele sabe que estamos falando sobre isso. Disse baixinho. Ele sempre sabe. Naquele momento, olhando para o rosto preocupado do meu pai, para as sombras que pareciam se mover sutilmente pelos cantos do quarto, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. O mundo normal, racional, ordenado que eu conhecia,
Tinha acabado de ganhar uma camada mais profunda, mais antiga e muito mais assustadora. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, repassando tudo o que meu pai havia me contado. Parte de mim, a parte racional, cética, criada com livros de ciência e documentários do Discovery Channel, insistia que aquilo era absurdo. Maldições familiares, entidades sobrenaturais, medalhões mágicos. Era o enredo de um filme de terror B, não algo que acontecia com famílias reais em São Paulo no século XXI. Mas outra parte de mim, uma parte mais profunda e instintiva, sabia que era verdade. O terror nos olhos do meu pai era genuíno. A frieza sobrenatural do medalhão contra minha pele tinha sido real. E aquela sensação inquietante de ser observado, avaliado por algo invisível, não era imaginação. Finalmente, perto das 4 da manhã, caí em um sono agitado. Sonhei com uma caverna escura nas montanhas de Minas Gerais. Um homem que se parecia vagamente comigo, mas vestido com roupas do século XVIII, ajoelhado, diante de uma escuridão que parecia mais profunda que a própria noite. Da escuridão, olhos sem pálpebras observavam. Uma voz sem som prometia riquezas e poder. E sangue, o homem cortando a própria palma, deixando gotas caírem em um medalhão de prata recém-forjado. Acordei sobressaltado com o som do meu celular. Era o despertador. 7h30 da manhã. Precisava me arrumar para o trabalho, enfrentar mais um dia normal no escritório de arquitetura, como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo na noite anterior. No banheiro, enquanto escovava os dentes, notei algo estranho no espelho. Por um instante pareceu que havia alguém atrás de mim. Apenas uma sombra na periferia da minha visão. Virei-me rapidamente, mas o banheiro estava vazio. Voltei a me olhar no espelho e quase deixei a escova cair. Meus olhos, por um segundo, pareceram diferentes. Mais escuros, mais antigos. É só cansaço, murmurei para mim mesmo. Só estresse e falta de sono. Durante o café da manhã, meu pai agiu com surpreendente normalidade, comentando sobre o trânsito e a previsão do tempo, como se não tivéssemos passado horas discutindo pactos demoníacos na noite anterior. Apenas quando já estava de saída, ele colocou a mão no meu ombro e disse em voz baixa: "Tenha cuidado hoje. Esteja atento a mudanças. E volte direto para casa depois do trabalho. Precisamos continuar nossa conversa." No metrô, na linha amarela lotada, senti-me claustrofóbico. As pessoas pressionadas umas contra as outras, o barulho, o calor, tudo parecia amplificado, insuportável. E havia algo mais. Uma sensação de que alguém estava me observando fixamente. Olhei ao redor, mas só vi rostos cansados de paulistanos, a caminho do trabalho, todos evitando contato visual, como de costume. No escritório tive dificuldade para me concentrar. Estava trabalhando no projeto de restauração do casarão no Bexiga, um belo exemplar de arquitetura italiana do início do século XX. Normalmente, eu me perdia nesses detalhes, na história do prédio, nos desafios de preservar sua essência enquanto o modernizava. Hoje, porém, as linhas no AutoCAD pareciam se mover sozinhas. As sombras nos cantos da sala pareciam mais profundas que o normal. Durante o almoço com colegas em um restaurante por quilo na Rua Augusta, um deles comentou: "Você está bem, Ricardo? Parece pálido." "Só uma noite mal dormida", respondi, automaticamente. "Seus olhos estão meio estranhos", ele insistiu, franzindo a testa. Peguei meu celular e usei a câmera frontal como espelho. Meus olhos pareciam normais agora, mas havia olheiras profundas que não estavam lá de manhã. À tarde, as coisas pioraram. Pontos frios no escritório, como se atravessasse bolsões de ar gelado. O computador travando sem explicação, arquivos corrompendo-se misteriosamente. E o mais perturbador, quando fui ao banheiro e lavei as mãos, a água no ralo pareceu por um instante escura como tinta. Pisquei, e era água normal novamente. Saí mais cedo, incapaz de continuar fingindo normalidade. No metrô de volta, sentado sozinho no último vagão,
tive a distinta impressão de que alguém havia se sentado ao meu lado, apesar de o banco estar vazio. Uma presença fria, pesada, que cheirava a terra molhada e metal. Em casa, encontrei meu pai no escritório cercado por livros antigos. Ele me olhou com preocupação. Aconteceu alguma coisa hoje, não foi? Perguntou sem preâmbulos. Contei-lhe sobre as sensações, as anomalias, as sombras. Ele assentiu gravemente. Começou mais rápido do que eu temia. O medalhão. Ele te reconheceu como o próximo na linhagem. E ele está curioso sobre você. Ele? O Senhor das Profundezas. A entidade. Ele está tentando se familiarizar com você, entender que tipo de pessoa você é. O que você valoriza, o que você teme. Um arrepio percorreu minha espinha. O que posso fazer? Por enquanto, fique perto de mim. Não fique sozinho, especialmente à noite. E não tente negar. O que está acontecendo, isso só o fortalece. Nas semanas seguintes, as ocorrências continuaram, aumentando gradualmente em intensidade. Os pontos frios na casa tornaram-se mais frequentes. Objetos mudavam de lugar quando ninguém estava olhando. O som de passos nas escadas durante a noite, apesar de todos estarem na cama. Minha mãe voltou de Campinas e percebi que ela sabia muito mais do que deixava transparecer. Ela evitava certos cômodos da casa, principalmente o quarto de hóspedes. Mantinha crucifixos discretos em quase todos os ambientes. E, ocasionalmente, quando pensava que ninguém estava olhando, fazia gestos de proteção, não apenas o sinal da cruz católico, mas outros movimentos que pareciam mais antigos, talvez aprendidos com sua avó portuguesa. Uma noite acordei com sede e desci à cozinha para beber água. No corredor escuro vi uma figura. Por um momento aterrorizante pensei que fosse a entidade, a forma sombria dos meus pesadelos. Mas era minha mãe, parada imóvel, olhando para a parede como se visse algo ali que eu não conseguia enxergar. Mãe? Chamei suavemente. Ela se virou sobressaltada. Seus olhos estavam arregalados, vigilantes. Ricardo, ela sussurrou, volte para a cama. Não fique vagando pela casa à noite. O que você está fazendo aqui? Ela hesitou, depois respondeu em voz baixa, monitorando. Ele está mais ativo ultimamente, mais inquieto. Você consegue vê-lo? Não exatamente. Mas posso sentir quando ele está próximo. Sua avó me ensinou como. No dia seguinte aconteceu algo que não pude mais racionalizar ou ignorar. Estava no meu quarto, trabalhando, em alguns esboços para o projeto do casarão, quando ouvi um som estranho vindo da parede. Como unhas arranhando lentamente o gesso, aproximei-me, curioso e apreensivo. À medida que observava, arranhões começaram a aparecer no papel de parede, formando lentamente um símbolo. O mesmo símbolo que eu tinha visto no crucifixo estranho que meu pai escondia sob a cama do quarto de hóspedes. Corri para chamar meu pai. Quando voltamos, o símbolo estava completo. Uma espiral cercada por linhas que pareciam raios, e no centro, algo que lembrava um olho. É a marca dele. Meu pai explicou, a voz trêmula. Ele está te reivindicando. Naquela noite, ele me levou ao quarto de hóspedes novamente. Retirou a caixa de madeira debaixo do colchão e abriu-a. O medalhão parecia pulsar suavemente na escuridão, emitindo um brilho tênue que não era refletido de nenhuma fonte de luz visível. Isto é o que nos liga a ele, meu pai disse, pegando o medalhão. E está enfraquecendo. Ele me explicou que os rituais não estavam mais funcionando como antes, que algo tinha mudado no momento em que descobri a câmera, como se o segredo não quisesse mais ficar escondido. Acho que é hora, ele disse finalmente. Hora de tentar o ritual de rompimento. Antes que ele fique mais forte, antes que ele se aproxime mais de você. Qual é o risco? Se falharmos, se o ritual não for completo ou for interrompido, ele pode escapar completamente do medalhão. E então, nada o impediria de se manifestar plenamente no nosso mundo.
E o que aconteceria então? Meu pai olhou para mim com olhos sombrios. O diário de João Pedro menciona que a entidade tinha outro nome entre os índios. Eles o chamavam de devorador de almas. Acho que isso responde sua pergunta. Engoli em seco, sentindo o peso da decisão. Quando fazemos isso? Precisa ser na lua nova, 3 dias a partir de hoje. Vou organizar tudo, conseguir os materiais necessários. Sua mãe levará Beatriz para visitar sua tia em Campinas novamente. Quanto menos pessoas na casa, melhor. Quando saí do quarto de hóspedes naquela noite, uma sensação de ser seguido me acompanhou até meu próprio quarto. Tranquei a porta. Uma precaução inútil contra algo que parecia poder atravessar paredes. Deitado na cama, olhando para as sombras no teto, tive certeza absoluta de que não estávamos mais sozinhos naquela casa. A entidade estava cada vez mais presente, cada vez mais atenta. Era como se o véu entre o mundo dela e o nosso estivesse ficando mais fino a cada hora. E em 3 dias meu pai e eu tentaríamos expulsá-la para sempre, ou arriscaríamos libertá-la completamente. Os 3 dias que se seguiram foram um pesadelo de preparações e manifestações crescentes. Meu pai pediu afastamento da universidade alegando problemas de saúde. Eu tirei alguns dias de folga no escritório, inventando uma gripe forte. Precisávamos nos concentrar totalmente no ritual. E mais importante, precisávamos estar juntos. A presença da entidade tornava-se mais intensa quando estávamos separados. Minha mãe partiu com Beatriz para Campinas na manhã seguinte. Antes de sair, ela me abraçou com força incomum. Confie no seu pai, sussurrou. Ele pesquisou isso por anos. Se alguém pode acabar com isso, é ele. No olhar dela, percebi que ela não tinha certeza se nos veria novamente. A possibilidade de fracasso pairava sobre todos nós como uma nuvem escura. Com a casa só para nós, começamos os preparativos. Meu pai havia reunido objetos estranhos e diversos. Sal grosso de uma salina específica em Santos, velas feitas à mão por uma senhora em Paraty, que dizia ser descendente de escravos africanos, ervas secas que cheiravam a mata fechada, um punhal, antigo com cabo de osso que pertencera ao próprio João Pedro Mendes, e o mais perturbador, um frasco de sangue animal, obtido de um abatedouro em Osasco. O ritual precisa refletir o pacto original, ele explicou enquanto transformávamos o quarto de hóspedes em algo que parecia cenário de filme de terror. João Pedro usou sangue para selar o acordo. Precisamos de sangue para quebrá-lo. Desenhamos símbolos complexos, no chão com giz branco e carvão. Posicionamos velas em pontos específicos que formavam uma estrela de 5 pontas. No centro colocamos uma tigela de cerâmica feita à mão, onde o medalhão repousaria durante o ritual. Quando a lua nova estiver no ponto mais alto esta noite, começaremos, meu pai disse, consultando um antigo livro de astrologia. O momento exato é 1h47 da manhã. Enquanto esperávamos, a casa parecia cada vez mais viva ao nosso redor. Rangidos inexplicáveis ecoavam nas paredes. O ar ficava alternadamente gelado e sufocantemente quente. Lâmpadas piscavam sem razão. A TV da sala ligou-se sozinha 3 vezes, sempre no mesmo canal estático. Ele sabe, comentei, observando nervosamente as sombras que pareciam se alongar pelos cantos da sala. Ele sabe o que estamos planejando. Sim, meu pai assentiu gravemente. E ele fará de tudo para nos impedir. Por volta das 11 da noite, a atividade intensificou-se dramaticamente. Quadros caíram das paredes. Uma cadeira na cozinha virou-se, sozinha. Um cheiro forte de terra molhada e metal invadiu a casa. E o mais alarmante, começamos a ouvir sussurros, palavras incompreensíveis murmuradas em cantos vazios. Meu pai pegou o medalhão, que parecia pulsar com mais força agora, e o segurou firmemente. Não deixe que ele te afete, instruiu. Ele vai tentar te assustar, confundir, até mesmo tentar possuir um de nós se conseguir. Mantenha sua mente clara. Concentre-se no objetivo. À meia-noite, preparamos uma refeição simples, pão e vinho, como na comunhão católica,
Mas meu pai acrescentou algumas gotas de um líquido escuro que tirou de um frasco antigo. Para fortalecer nosso espírito, explicou. Uma receita que aprendi com um pai de santo no Rio. Comemos em silêncio, enquanto a casa parecia respirar ao nosso redor. Cada vez mais, eu tinha a sensação de estar sendo observado por muitos olhos invisíveis. As sombras nos cantos pareciam ter profundidade, como se pudesse mergulhar nelas e cair para sempre. À 1h30 da manhã, entramos no quarto de hóspedes. A temperatura havia caído drasticamente. Nossa respiração formava nuvens de condensação no ar. Vestimos túnicas simples de algodão branco que meu pai havia preparado, cada uma marcada com símbolos de proteção em tinta vermelha. Uma vez que começarmos, não podemos parar, ele advertiu, acendendo as velas uma a uma. Não importa o que aconteça, não importa o que vejamos ou ouçamos, o ritual precisa ser completado. Assenti, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Meu pai colocou o medalhão na tigela no centro do círculo de giz. Posicionamo-nos, de frente um para o outro, cada um em um ponto da estrela desenhada no chão. Ele começou a recitar palavras em latim, mescladas com termos em tupi-guarani e o que parecia ser iorubá, uma invocação que misturava as tradições que se encontraram no Brasil colonial, assim como o próprio pacto havia sido uma terrível fusão de mundos. As chamas das velas cresceram, tornando-se estranhamente altas e intensas. O medalhão, na tigela, começou a girar lentamente como se estivesse em água, embora a tigela estivesse seca. Seguindo as instruções do meu pai, peguei o punhal antigo e fiz um pequeno corte na palma da minha mão. Deixei algumas gotas de sangue caírem sobre o medalhão. Meu pai fez o mesmo. Nosso sangue, o sangue dos Mendes, tocou o metal e pareceu ser absorvido por ele. Pelo sangue que nos liga, pela dor que nos une, quebramos o pacto feito por João, Pedro Mendes, recitamos juntos. Foi então que o verdadeiro horror começou. Um vento surgido do nada varreu o quarto, quase apagando as velas. As paredes pareceram ondular como se fossem líquidas, e uma voz que não era humana, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum, começou a falar em uma língua antiga que, de alguma forma, conseguíamos entender. Vocês me convidam apenas para me expulsar? Vocês me alimentam apenas para me negar? A temperatura despencou ainda mais. Minha respiração saía em nuvens densas de vapor. O medalhão na tigela começou a brilhar com uma luz doentia, esverdeada. Continue, Ricardo. Meu pai gritou acima do vento uivante. Não pare, não hesite. Continuamos o ritual, despejando sal ao redor da tigela, adicionando as ervas que começaram a queimar espontaneamente, liberando uma fumaça densa e aromática. Recitamos os nomes de todos os homens Mendes que carregaram o fardo do pacto, de João Pedro até meu pai. A entidade tornou-se mais agressiva. Objetos começaram a voar pelo quarto. Livros, cadeiras, até mesmo a pesada cômoda de madeira levitou alguns centímetros acima do chão. Uma força invisível empurrou-me, tentando me tirar do círculo de proteção, mas consegui resistir. O rosto do meu pai estava tenso de concentração enquanto ele continuava a recitar as palavras rituais. Sangue começou a escorrer do seu nariz, mas ele não parou. Seus olhos estavam fixos no medalhão, que agora girava furiosamente na tigela, emanando uma luz cada vez mais intensa. Então veio a parte mais difícil do ritual, o sacrifício. Carlos Eduardo Mendes, portador atual do pacto, meu pai declarou em voz alta e clara: ofereço em sacrifício a proteção que pedi para meus filhos. Removo o escudo que coloquei sobre eles, para que possam enfrentar o mundo por seus próprios méritos, por sua própria força. Este é meu sacrifício. Esta é minha oferta, para quebrar o pacto. Um grito inumano ecoou pela casa inteira, fazendo as janelas tremerem. O medalhão levitou acima da tigela, girando cada vez mais rápido, a luz emanando dele tornando-se quase insuportável de se olhar. Ricardo Mendes, meu pai voltou-se para mim.
Você aceita viver sem a proteção do pacto? Aceita enfrentar o mundo como homem mortal, sem as bênçãos ou maldições dos seus ancestrais? Aceito, gritei acima do caos. Então está feito. Meu pai pegou o medalhão no ar, ignorando o calor que fez sua pele queimar. Com um movimento rápido, bateu-o contra a borda da tigela. O metal antigo, que tinha resistido há séculos, rachou-se ao meio com um som agudo como um grito. Uma luz cegante explodiu do medalhão partido. A sensação foi de uma bomba detonando. Uma onda de pressão que nos jogou contra as paredes. Por um momento via a entidade, o Senhor das profundezas, o devorador de almas. Uma forma escura, maior que a sala, com olhos como poços sem fundo, e uma boca que poderia engolir mundos. Por um instante terrível pensei que tínhamos falhado, que a havíamos libertado completamente. Mas então, a luz transformou-se em um vórtice, um redemoinho de energia que parecia sugar a escuridão da figura. A entidade gritou. Um som que abalou os alicerces da casa. E então, com uma implosão silenciosa, tudo acabou. Silêncio absoluto. As velas apagadas. A sala em completa escuridão. Pai, chamei, minha voz tremendo. Um gemido fraco veio do outro lado do quarto. Tateei, no escuro até encontrar meu celular caído no chão e liguei a lanterna. Meu pai estava caído contra a parede, pálido, exausto, mas vivo, em sua mão queimada, os fragmentos do medalhão partido. Conseguimos? Perguntei, ajudando-o a se sentar. Ele assentiu lentamente. Está feito. O pacto está quebrado. Na manhã seguinte, enterramos os fragmentos do medalhão em lugares separados. Uma parte no cemitério da Consolação, outra no Ibirapuera, e a terceira foi jogada no rio Tietê. Meu pai insistiu que devíamos dispersá-las o máximo possível, para que nunca pudessem ser reunidas novamente. Nos dias que se seguiram, a casa pareceu mais leve, mais clara. As sombras eram apenas sombras novamente. Não havia mais pontos frios, nem sussurros, nem a sensação opressiva de ser observado. Minha mãe e Beatriz voltaram, e gradualmente, retomamos uma aparência de normalidade. Mas algo em mim havia mudado permanentemente. Eu tinha visto além do véu da realidade comum. Tinha enfrentado algo antigo e terrível. O mundo nunca mais pareceria o mesmo. Algumas noites depois, encontrei meu pai no terraço, olhando as estrelas. As queimaduras em sua mão estavam cicatrizando, lentamente. Quanto tempo você acha que vai durar? Perguntei. Ele entendeu imediatamente o que eu queria dizer. Não sei. Nenhum Mendes chegou tão longe antes. Talvez para sempre. Talvez apenas até que alguém encontre os fragmentos e os reúna novamente. Ou talvez... Talvez o quê? Talvez ele encontre outra família desesperada, outro João Pedro disposto a fazer um pacto pela prosperidade. Entidades como aquela, elas são pacientes, têm todo o tempo do mundo. Ficamos em silêncio por um momento contemplando essa possibilidade inquietante. Ainda mantenho a câmera, sabe? Confessei finalmente. Escondida na minha gaveta, só por precaução. Meu pai sorriu levemente. Inteligente, eu faria o mesmo. Olhamos juntos para o céu de São Paulo, parcialmente obscurecido pela poluição luminosa, mas ainda assim pontilhado de estrelas. Em algum lugar lá fora, outras famílias carregavam seus próprios segredos, suas próprias maldições. Enquanto nossa história particular havia encontrado seu fim, eu não podia deixar de me perguntar quantas outras histórias semelhantes estavam ocorrendo neste exato momento, sob o mesmo céu estrelado.